Todos acesso? Sim. Pessoal em casa também. Franciele chegou agora. Boa noite, Franciele. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda a mais uma sexta-feira. Nossa, de grande. Ah, vai assim mesmo. Não durmam. Bom, pessoal, então, como bem mencionei, né, a gente tem hoje a nossa aula, na próxima sexta-feira, dia 3, depois dia 10, e daí já será a nossa provinha bimestral. Tá? Então, hoje eu quero passar, antes de iniciar a nossa aula, que uma das tarefas de ser professor é nós somos torturadores umas horas. Né, e precisamos ser para deixar uma atividade avaliativa para vocês me entregarem. Então, lembrando lá na nossa apresentação, no nosso plano de ensino, nós temos a nossa semana de provas, a nossa prova bimestral valerá 6 pontos, e nós temos atividades avaliativas a serem feitas durante o bimestre. E hoje eu vou apresentar uma atividade que eu quero que vocês me entreguem. Tá? Mas calma, antes que vocês me matem, antes que vocês me atirem pedras, vocês vão me entregar no dia 15 de setembro. Tá? Então, eu pensei melhor em mim, eu sempre faço atividades, assim, mais de uma, mas como a gente está, né, também passando muito rápido, né, os nossos conteúdos, está tudo em ordem, então a gente vai fazer uma atividade valendo 4 pontos, para vocês me entregarem lá no dia 15 de setembro. Por que no dia 15? Porque é o último dia antes das provas, né? As provas começarão, se não me engano, no dia 16. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Então, por que eu gosto assim? Porque daí eu já pego as notas de vocês, dos trabalhos, e já lanço. Né? Vocês sabem que tem um sistema e tudo mais, né? Que a gente vai passando isso para vocês. Daí, porque eu gosto de quando vocês acabarem a prova de vocês, no máximo até o outro dia, já tenha corrigido e já lançado todas as notas. Por isso que as notas do trabalho eu já lanço, né? Já lanço, e já quando tiver as notas das provas, já lanço, e vocês já saberão as médias de vocês já, tá? Então, qual que vai ser esse nosso trabalho? Já está lá no Classroom de vocês, está tudo explicado, mas eu vou explicar melhor aqui agora. Então, o valor, né, é 4 pontos, então de 0 até 4 pontos, vocês vão me entregar através do Classroom também. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, no decorrer das aulas a gente vai, como vocês baixam, por exemplo, documento, não sei se já fizeram isso, documento lá pelo Google Classroom, quando vocês baixam e podem editar o próprio Google Word, né, pode me entregar por aquilo. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que confeccionar 3 perguntas com respostas para mim. Logicamente, perguntas com respostas condizentes. Vou já um pouquinho. Isso. Há alguns temas, né, que eu venho trazer para vocês. Porque até agora, o que nós vimos? Nós vimos sobre a introdução à economia, né? Vocês estão carecas de saber, né? Vocês já viram lá que necessidades humanas versus fatores de produção. Nós vimos na aula passada sobre bens e serviços, sobre o fluxo circular da economia, né? Agora sim. E eu quero que vocês façam, porque tem uma origem histórica também dentro da economia. Eu trouxe alguns temas para vocês fazerem essas perguntas e respostas. Trouxe exemplos também, tá? Então vamos lá. Lógico, né, que eu vou querer também as referências bibliográficas desse trabalho. Então, em suma, valendo 0,1, de 0 a 4 pontos, data de entrega do dia 15 até o dia 15 do 9, né, uma quarta-feira, via Classroom. O que vocês vão fazer? Uma confecção de 3 perguntas com respostas, e logicamente
que vocês vão me mostrar de onde que vocês tiraram o embasamento. Pode ser livros, pode ser sites, sem ser Wikipédia, lógico. Sites assim, economia, pode valor econômico, seja. Depois eu posso passar até uma lista de sites para vocês darem uma olhada, tá? Regras para o trabalho. O trabalho deve ser digitado, variar o 12, essas coisas. Deverá ser entregue até o dia 15, na quarta-feira, postado na plataforma do Google Classroom. O trabalho consiste na confecção de 3 questões, conforme o modelo abaixo. Qual que é a ideia? Logicamente que todas as atividades avaliativas, nós temos alguma ideia, né, para proporcionar a vocês. O que eu quero, né, que vocês façam isso? Uma forma de pensar a matéria e os tópicos de forma prática, fixando a matéria. Porque a gente sabe, quem nunca... Você, logicamente, vocês não fizeram cola no colégio. Não, né? Pelas caras que eu vejo aqui, vocês não foram, né, desse tipo de... como eu era antigamente. Mas vocês já perceberam que quando a gente faz a cola, a gente aprende alguma coisa? Não? Porque você se preocupa... você se preocupa tanto em fazer a cola que muitas vezes você memoriza, né, aquilo. Então é uma forma um pouco, né, de vocês buscarem as fontes, buscarem as perguntas e principalmente as respostas, tá? E o acadêmico deve fazer. Então tá, vamos lá. As questões devem não ser feitas conforme os tópicos que serão abaixo. O aluno escolherá dentro dos tópicos. Nossa, fui muito repetitivo nessa. Vamos lá. Sugestão. Então, eu estou dando para vocês 10 sugestões para vocês fazerem essas perguntas e respostas. Tá? Logicamente que eu não quero 3 iguais. 3 temas iguais. Vamos lá. Primeiro, por exemplo, motivos da necessária intervenção do Estado na economia. Proteção da economia do trabalhador. Por exemplo, ano passado, como o governo interviu na economia em favor do trabalhador? Com o auxílio emergencial. Tá? Então, nisso, vocês podem buscar alguma coisa nesse sentido com a questão do auxílio emergencial. Outro. Princípio da atividade econômica. Soberania nacional. Hoje a gente vai ter algumas coisas sobre essas atividades econômicas e, logicamente, você tem todo esse tema também para trabalhar. Princípio da atividade econômica, propriedade privada. Nós sabemos que tem toda uma normativa, né? Nós trabalhamos, nós como profissionais jurídicos, nós temos tanto a questão da atividade econômica, soberania nacional, da gestão pública, mas também tem das empresas privadas. Princípio da atividade econômica, função social da propriedade, porque também dentro da economia nós temos a questão social. O auxílio emergencial mesmo, né? Foi, além de você ajudar economicamente, ele proporcionou ao trabalhador que estava desempregado pelo menos alguma remuneração. Então, ele tem essa preocupação. Princípio da atividade econômica, livre concorrência, economia de mercado. Nós sabemos, nós temos o direito de ir e vir, constitucionalmente falando. Nós podemos montar empresas, nós podemos ser concorrentes um do outro, mas também nós temos alguns princípios. Por exemplo, formação de cartéis. O que é que são cartéis? Estabelecem preços. Até um tema de nossa aula do dia de hoje. Isso não pode, apesar que a gente sabe que tem. Principalmente a gente ouve muitos falar assim, postos de combustíveis, cidades pequenas a gente vê mais, né? Às vezes uma cidade pequena lá, o vereador é dono do restaurante, que é dono do hotel, que é dono do posto de combustível, que é dono... Então ele formata toda essa conjuntura econômica na cidade. Então tem um princípio, não pode, mas a gente sabe que tem. Defesa do consumidor. Por exemplo, vocês, daqui a um tempo, vocês terão, né, dentro da grade curricular, essa questão de defesa do consumidor,
Nós sabemos que temos o direito de ir e vir, né? Eu tenho poder, eu tenho, perante a Constituição, eu posso escolher o posto A, o posto B, o estabelecimento A, B, mas se há cartel, eu não tenho essa escolha. A minha livre iniciativa, a minha livre liberdade de se consumir, ela não é feita nesse momento. Tá? 7. Defesa do meio ambiente, tratamento diferenciado, impacto ambiental, produtos e serviços, processo de elaboração e prestação de serviços. Por exemplo, hoje, cada vez mais dentro da economia, nós temos a tal de sustentabilidade. Não é só na economia, no mundo dos negócios. Vocês são bem jovens, mas antigamente aqui em Guarapuava nós tínhamos muitas serrarias e marcenarias e madeireiras. E que no meu tempo, nós brincávamos naquele monte de serragem. Porque sempre tinha espalhados por aí. Hoje, você não vê mais isso. Por quê? Porque hoje nós temos essa atividade através de defesa do meio ambiente, onde tem que, essas empresas, elas têm que tirar aquela serragem e ir para um depósito qualquer. Como óleo de cozinha, por exemplo, nós não podemos jogar em qualquer lugar. Né? Porque também o óleo de cozinha é um princípio, é uma matéria-prima, por exemplo, de sabão e outras coisas. A serragem aqui é matéria-prima de aglomerado. Quem tem aglomerado em casa é móvel. Você mudou 2 vezes, a porta já não abre, ou não fecha, já fica torta. Ou molha, o que é aquilo? Serragem prensada agora nos nossos móveis. Então, faz parte desse princípio da atividade econômica. Princípio da redução das desigualdades sociais e regionais, porque nós sabemos, quando a gente fala em economia, nós temos as diferenciações, ou seja, cada um tem a sua particularidade, né? Tem as suas diferenças ou até mesmo desigualdades. Por exemplo, você vai na região Nordeste, qual que é o princípio ativo da economia lá? Serviços, turismo. No Sudeste é indústria. No Sul e no Centro-Oeste, um pouco do agronegócio. Então, cada região, por exemplo, né, tem um princípio, né, tem uma questão voltada à economia. E, lógico, define também as desigualdades sociais. Veja, quem anda por aí, nas nossas ruas, vê como aumentou o número de pedintes nos semáforos. Né? Tudo isso por quê? Também por causa da redução de empregos, a alta taxa, né, de desempregados. Nós temos a questão da pandemia, da produtividade, então, em si, fazem parte dessas questões dos princípios. 9. Princípio da busca pelo pleno emprego. O que é esse pleno emprego? O pleno emprego, quais são os 5 fatores de produção mesmo que eu esqueci? Da economia? Sem olhar no caderno? Terra, trabalho, não. Terra, recursos naturais, mão de obra, capital, tecnologia e capacidade empresarial. Tá? Quando a gente fala em pleno emprego dentro da economia, é que quando todos esses fatores de produção, eles estão sendo empregados. Tá? Então, a busca por esse pleno emprego. Lógico que a gente sabe que não há capacidade e possibilidade disso. Por quê? Os fatores de produção são limitados. E o 10, né, princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Ou seja, toda a constituição de uma empresa regidas, logicamente, né, dentro do Brasil, de micro e pequenas empresas. Então, as sugestões, lógico, isso aqui são sugestões para vocês fazerem, né, essas perguntas e respostas para mim. Lembrando, 3 perguntas com 3 temas diferentes, tá? Então vejam o que vocês gostaram mais daquilo e façam. Eu sei que vai ter
Não cópias, logicamente, que vocês têm todos, alguns de vocês vão ter o mesmo tipo de pensamento, mas mudem um pouquinho, né? A linha de pensamento, para não serem iguais. As perguntas, porque eu leio. Eu leio. Deve pensar numa situação prática, beleza. Deixa eu dar um exemplo a vocês, tá? O exemplo que eu trouxe para vocês é o princípio da atividade econômica livre concorrência. Vamos lá. Eu falei sobre cartel. Pergunta: quando duas empresas concorrentes realizam um acordo entre si para aumentar o preço de um determinado produto, limitando-o, diminuindo seu custo de produção, isso é chamado de cartel. Explique de forma clara e detalhada como esses acordos ferem a livre concorrência e como afetam o consumidor diretamente. Resposta: o cartel fere a livre concorrência, pois empresas grandes fazem um acordo sobre quanto vender um certo produto e a quantidade disponível para o mercado, causando a monopolização dessas mercadorias e privando menores empresas da venda desse produto. Com isso, o consumidor não tem escolha de compra nem de valores, se obrigando a comprar por um valor alto por falta de concorrência, ferindo o direito do consumidor. Gostaram do exemplo? Terra do Oeste. Esse é um exemplo. Usem como base. Aqui o que pode acontecer, por exemplo, nessa mesma pergunta, nós falamos sobre livre concorrência e direito do consumidor. Perfeito? Tranquilo? Pessoal de casa, tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Qualquer coisa, tem até dia 15. Me chamem lá, às vezes no grupo, às vezes pode ser que eu passe despercebido. Mas fiquem à vontade de me mandar alguma dúvida no WhatsApp privado, logicamente que não no sábado à tarde, vou estar tomando cerveja, nem domingo, vou estar na igreja. Bom, algumas vezes, né, eu tenho que ir. Talvez desse dia que você me mandou, eu vou na igreja. Tá? Mas fiquem à vontade de me mandar mensagem, que daí 1 hora durante a semana, se acaso tiverem alguma dúvida. Mas está aqui, está lá no Classroom de vocês, tudo explicado também. Esse exemplo tá para vocês só pensarem um pouco mais. Beleza? Fechou? Então, tranquilo. Então, deixa eu tomar uma aguinha, que daí a gente vai iniciar a nossa aula. Agora vamos iniciar a aula mesmo. Meus queridos e minhas queridas, hoje eu trouxe para vocês, a gente falou até agora sobre a introdução à economia, né? A gente falou em bens e serviços, vimos os agentes econômicos, aonde temos o governo, governo, empresas, famílias, né? Exatamente, né? Você estava aqui, né? Então, o Estado em defesa da ordem econômica. Porque, lembrando, a economia, ela tem um livre mercado, ou seja, nós temos, né, o direito, né, de montarmos empresas que nós queremos, quisermos. Logicamente, a gente está falando em modo lícito. Tá? Tudo modo lícito. Sabemos que tem alguns exemplos de modos ilícitos, mas isso não nos cabe nem comentar. Então, o Estado, ele defende de algumas formas, apesar da economia ser de livre mercado. Aí, como nós falamos, o ano passado, o auxílio emergencial. Por quê? Porque estava sem consumo. A população estava sem dinheiro. Não tendo dinheiro, as pessoas não consomem.
Não consumindo, os empresários não têm o que vender, o lucro. Não tendo lucro, há que? Demissões. Tendo demissões, não há renda. E vira aquele fluxo vicioso da economia. Então, o Estado, através da esfera federal, estadual, municipal, ele entra para defender essa ordem. Qual que é essa ordem? Que há um equilíbrio. Outros exemplos de quando o Estado lhe influenciou a economia. Vocês tiveram aula de história. Vocês lembram da crise do café? Lá em 1930 e bolinhas? Também, veja, lá foi um exemplo de intervenção do Estado. Por quê? Porque houve tanta produção naquele tempo de café, mas a gente sabe que a gente gosta de café até um certo ponto. Naquele tempo não tinha exportações, muito. O que aconteceu? Muito estoque. Tendo estoque, o vendedor, o produtor não vende. Não vendendo, não gera emprego. Ou seja, a economia ela vai para baixo. O que o governo fez? Comprou café. Comprou café, pelo menos para manter ou ajudar o produtor rural naquela época os seus custos. Só que o que o governo fez? Vocês lembram? Queimou. Porque também é a mesma coisa, não tinha demanda. Não tinha. Então, são alguns, não é sempre, mas são alguns exemplos de quando o governo ele atua para proteger a ordem econômica. E essa ordem econômica qual que é? Livre mercado. Oferta e demanda. Para que haja oferta de alguma coisa, precisa ter gente que compra. Quando eu falar oferta dentro da economia, não é aquela oferta que a gente vai lá na Expressiva comprar 10 camisetas e pague uma. Não é essa. Isso aí subjetivo bem isso, né? Mas a oferta da economia é quando você produz alguma coisa, quando você vende alguma coisa. Eu hoje estou ofertando essa belíssima aula para vocês numa sexta-feira. E creio que vocês estão consumindo de maneira estupenda. Cada um de nós, vocês, depois de vocês formados, vocês ofertarão serviços. E, lógico, a gente falou na aula passada, é o diferencial do serviço de cada um de vocês que vai estar no mercado. Então, o Estado, ele defende, é a defesa dessa ordem econômica. E quando eu falo que o Estado, ele defende, essa ordem econômica, nós temos dentro da economia a tal de estruturas de mercado. O que é isso? Nós temos monopólio. Já ouviram falar? No monopólio? Um exemplo. Monopólio. Oeste. Aqui em Guarapuava. Monopólio é quando duas empresas se juntam para fazer o valor de um produto seu mesmo, porque a concorrência é para ser isso, né, professor? Não, monopólio é quando uma empresa domina o mercado. Ah, bom, confundi. Tá? Isso. O que você falou ali foi oligopólio, que depois eu vou mostrar o que é. Então, monopólio a gente vai ver que são uma empresa detentora do poder de mercado. Em até certo ponto não poderia ter, mas aí tem algumas trâmites. Hoje, em Guarapuava, por exemplo, nós temos a Pera do Oeste. No Paraná, nós temos a Copel. Ah, professor, mas aqui é Energisa. Mas a Energisa compra da Copel. Nós temos a Sanepar, por exemplo. Nós temos a Petrobras. Mas como, professor? Aqui nós temos a Shell, nem tem mais Texaco, isso são bandeiras de pós-combustíveis. Mas o produto é da Petrobras. Logicamente tem diferenças de preço, que aí às vezes tem tributações diferentes, mas o produto em si. Eu não gosto da gasolina da Petrobras. Tem que se dizer. Eu não gosto da luz ou do serviço da Copel lá em casa. Volta para o lampião. Volta para as velas, que não tem outra. Aí eu não gosto da água da Sanepar.
Creio que você não tem duas torneirinhas na sua casa, uma da Sanepar e outra de uma empresa, outra não tem. Então, esses são exemplos de monopólio que a gente vai ver. Aí eu não gosto dessas empresas. Eu não gosto da Pérola do Oeste, por exemplo. Se você precisa de ônibus. Agora tem essa possibilidade, Uber, né? Mas antigamente nós não tínhamos isso. Nem tão antigamente, né? Semana passada. Então, esse é monopólio onde a gente vai. Não. Elas têm essas placas solares, mas ainda ela paga os tributos para a Copel. Ela paga ainda alguma taxa para a Copel, porque a Copel ainda fornece todo o equipamento, né, toda a questão de cabeamento ainda, para chegar até a sua casa ainda tem alguma coisa da Copel, por exemplo, ou da Energisa. Mas lógico que dizem, né, alguns que investiram em placas solares que deixam de consumir, gastar R$ 1.000 para gastar 80. Então ainda, né, bem... Isso, tem uns que ainda vendem, né? Então isso é um nicho de mercado ainda, a energia elétrica, que vai, acho que, dar um boom aí daqui a uns anos aí. Por exemplo, se vocês tiverem alguma propriedade rural aí que tenha uma água boa, né, algum riozinho aí, podem investir até numa usina aí. Isso, cuide, né? Beleza? Então, isso é monopólio, a gente vai ver um pouco mais adiante também uma explicação melhor. Aquilo que a Andressa falou, oligopólio. Quando são poucas empresas que dominam o mercado. Vamos lá. Não. Isso, que dominam a maior parte do mercado. Vamos lá, outro exemplo. Marcas de cimento. Votoran, o que mais? Cauê, o que mais? Itambé? Itambé, aqui falaram, o que mais? Não tem. Quer dizer, tem, mas você não lembra. Então veja, essas três marcas detêm a maior parte do mercado. Então o Brasil é altamente oligopolizado. Quando você pensa assim, você vai essa pergunta a você mesmo. Quantas empresas tem desse ramo? Se tem poucas, possivelmente é oligopólio. E oligopólio, essas empresas, muitas vezes, formam o cartel, porque são poucas empresas e dominam esse mercado. Tá? Outros exemplos de oligopólio. Linhas aéreas brasileiras. Azul, Gol, Avianca é brasileira? Latam, eu não sei se a Avianca é brasileira, não lembro agora. Veja, 3 também é um oligopólio. Tá? Então a gente vai ver um pouco melhor essas questões de oligopólio aqui. É o geral. É porque você tem franquias, vamos lá. Vamos pegar franquia de chocolate. Você tem Cacau Show, Copenhagen, o que mais? Cacau Brasil, Pietro Bom, né, que agora até... Então, veja, também. Só que aí tem uma particularidade. Porque se você for pegar um cimento, é só essas marcas. Mas se você quiser um chocolate, você tem outro chocolate da Neugebauer, da vovó não sei o quê. Né? Você tem opções. Né? Você tem a franquia, as franquias em si são oligopolistas, mas os produtos daí não. Porque o produto, não, eu quero só um chocolatinho lá, tipo assim, né, sexta-feira à noite, dia do lixo, vai começar daqui a pouco, se é que já começou para vocês. Eu não, lá em casa, a partir das 10h40, hoje aquela cerveja gelada. Apesar que hoje é dia 30, sem dinheiro na conta, no máximo uma Cristal gelada, nada ainda, né? Mas eu quero só um chocolatinho, eu vou lá no Super Baratão, nem é Super Baratão mais, o Super Pão, né, e compro aquele chocolatinho.
A franquia em si, Cacau Show e tudo mais, é um oligopólio. Mas daí os produtos já não são. Porque daí eu tenho condição de pegar outras. Nossa, eu estou falando muitas marcas aqui. Eu não estou ganhando nada em cima disso, Superpão, tá? Cristal, eu falei. Não estou ganhando nada de ser garoto propaganda da cerveja Cristal. Concorrência perfeita. Esse é um mercado onde Deus quer para todo mundo. Eles falam que é o ideal para todo mundo. Ou seja, todo mundo ganha a mesma coisa que o outro. Não tem segredos esse mercado. Por exemplo, vocês, futuros advogados, advogadas, vocês trabalharão dentro desse mercado. Por quê? Porque a diferenciação de preços, por exemplo, não é muito disparidade muito grande. Os serviços em si não vai ter diferenças muito grandes, né? Eu costumo falar assim, aqui exemplos, produtor de alface, os hortifrutigranjeiros, as commodities. Sabem o que é commodities, né? Aqueles produtos in natura que nós vendemos em toneladas, né? Soja, trigo, laranja, café, são todos commodities. Ou seja, vamos lá, o produtor de alface. Quanto que está ali no Dalpozo? Eu vou falar outros mercados, porque senão, né? Mix. Quanto que está no Mix? Está R$2, né? O pé de alface. Mas veja, eu tenho lá minha fazendinha no Jordão, levanto 5 horas da manhã, eu não vou vender nunca R$2. Eu quero os meus alfaces sendo vendidos a R$3. Bom, o querer é uma coisa, o você vender é outra. Possivelmente, esses seus alfaces lá nas gôndolas vai apodrecer, porque não é você que faz o preço, é o mercado em si. A mesma coisa vocês. Eu vou trabalhar aqui numa ação, vou cobrar 3 vezes mais do que é o preço normal de mercado. Pode até querer cobrar, mas talvez vocês não tenham esse retorno. Tá? Então, essas estruturas de mercado que o governo, muitas vezes, ele intervém. Para quê? Para fazer com que o fluxo circular da economia, aquele que a gente viu na aula passada, rode. Porque senão vira o quê? Vira uma Venezuela. Vira, né? Que não tem esse círculo virtuoso da economia. Ou como a Argentina, um pouco tempo atrás. Né? Nós temos aqui vizinhos próximos que estão também economicamente muito, muito estáveis. Então o governo ele atua dessa forma. Beleza? Por enquanto? Então vamos lá. A ordem econômica é um conjunto de regras que regulam as atividades econômicas, comerciais, industriais, serviços privados e serviços públicos. Então, é um conjunto de regras que regulam essas atividades. Porque tem que ter regra. Vamos lá. Voltando à oferta e demanda. Quando a gente oferta algum tipo de produto ou serviço, a gente quer ofertar com preço alto ou preço baixo? Preço alto. Porque você está produzindo algo, Você quer cobrar o preço cada vez mais alto. Só que daí tem outro lado, que são os consumidores. Nós queremos preço alto? Não. Então, há essa disparidade. O ofertante, ele quer os preços lá no alto, enquanto os consumidores querem o preço lá embaixo. Diante disso, nós temos regras que regulam essas atividades. E uma dessas regras é que haja equilíbrio de mercado. O que é esse equilíbrio de mercado? É os preços no qual a gente sabe, como consumidor, que tem uma verdade em cima disso. Vamos imaginar assim. Um tênis Nike, ou um tênis Adidas. Você vai na loja A, está
400. Se vai lá na loja B, 900. Alguma coisa está errada? Hã? Mas daí vem um piazinho aqui na frente da Campo Real e oferece: tia, se vende esse tênis aqui por vintão. Também tem alguma coisa errada. Sei? Nós sabemos. Preço muito baixo tem alguma coisa, como também preço alto tem alguma coisa. Ou seja, dentro desse equilíbrio de mercado, lei de oferta e demanda, ele vai baixando de um lado, subindo de outro, baixando de um lado, subindo de outro, até que chegue a esse tênis de 400 pila, que é o preço que a gente sabe que é de mercado. Preço muito alto, você desconfia, preço baixo também. Na Black Friday, né? Falamos muito isso, né? Mas isso que você falou, aqui o nosso amigo, como que é seu nome? Rô maiúsculo falou assim, determinadas lojas, né? Coloca o preço lá em cima, fora do preço de mercado, e ele vai dando desconto, né? Vai baixando, né? Logicamente que isso daí fere o quê? Depois, a Código do Consumidor. Né? Porque também não pode. Então, veja, então tem certas coisas, regras, que regulam essas atividades. Lógico que essas regras, muitas vezes, não são atendidas. Porque nós somos o país do jeitinho. Tudo nós damos um jeito. Eu costumo falar que no Brasil falta fiscal pro fiscal. Tem muito fiscal para as coisas, mas falta alguém que fiscaliza o fiscal, o trabalho fiscal, muitas vezes. Porque tudo no jeitinho, né? Segundo o artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Veja, nós temos assegurados dentro dessa ordem econômica o trabalho humano e a livre iniciativa, ou seja, o capital humano. Lembra que nós falamos nas aulas passadas? Hoje a economia, ela está deixando um pouco essa questão de capital financeiro, é importante, perfeito? Mas cada vez mais, dentro da economia e do mundo dos negócios, que a gente pode falar, a questão do capital humano, ele é essencial. E lógico, a livre iniciativa do quê? De você ser empresário. De você consumir o que você quer, por o preço que você quer também. Se o preço lá em cima, se você tem condições, você também pode comprar. Né? Então, diante disso, o artigo 170, ele define essa questão da ordem econômica. E, principalmente, valorização do trabalho humano e livre iniciativa, tanto nós como consumidores, como também os produtores. Mas, lógico, o que acontece muitas vezes na prática? Nós somos cerceados muitas vezes pelo nosso trabalho humano, ou seja, nós não somos bem remunerados, né? Nós não temos as ferramentas, muitas vezes, para desenvolver o nosso trabalho, né? E somos cobrados para termos resultados. Então, isso também ele fere dentro desse artigo, né, da 170 da Constituição Federal. Isso aqui vocês vão ver muito, né? Questão de artigos, legislações, perceber que a teoria é tudo muito belo, né? Tudo muito feliz, todo mundo alegre, feliz. Né? Só que na prática, muitas vezes, não é como se mostra na teoria. Por isso que tem vocês, profissionais jurídicos, para ajudar, tanto empresário como consumidor, daqui a um tempo. Eu costumo falar, nós temos a teoria, mas na prática é diferente. Eu vou lá no mercado, vou comprar, eu não sei plantar alface, então eu vou comprar lá vou comprar um pé de alface, não, a semente de alface, que vem em uma embalagem. E atrás da embalagem da semente do alface tem como plantar alface.
Então eu sei que eu tenho que fazer um buraco, eu sei que eu tenho que pegar uma semente e colocar naquele buraco, eu sei que tem que cobrir a semente com terra, eu sei que tem que regar a terra, né, que vai nascer um lindo pé de alface. Isso é muito belo. Mas nós sabemos que chove demais, ou chove de menos. Faz sol demais, faz sol de menos. Gia demais, ou gia de menos. Na prática, muitas vezes não ocorre o que muitas vezes a gente vê nas regras, nas constituições ou nas legislações por aí afora. Beleza? Tranquilo? Pessoal em casa, beleza por enquanto? Tô tranquilo, professor. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver o que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Responde. Então, vamos lá. Então, como eu bem mencionei, né, o fundamento de tudo isso, valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Finalidade, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Percebam que a economia, eu já falei para vocês, é um cobertor curto. Você resolve o problema do empresário, dificulta dos trabalhadores. Você resolve o problema dos trabalhadores, dificulta do empresário. Até que chega uma hora, quem que sofre? Muitas vezes os trabalhadores. Né? Muitas vezes uma pandemia. Né? Esticou a corda até onde deu, mas infelizmente houve demissões. Então entra nessa questão daqui da justiça social, essa questão da sociabilidade, né? Que vocês estão vendo. Vocês não estão vendo nada de social ainda, né? Com o professor Marco, não? O professor Marco? Não? Não? Então tá. Mas essa questão da parte social, ela interfere diretamente nas questões dentro da economia. Por exemplo, nós temos os Bolsa Famílias, nós temos os Vale Gás, né? nós temos os programas que são muito bem desenvolvidos, só que infelizmente muito mal geridos muitas vezes, Minha Casa Minha Vida. Né? Tudo isso é para garantir essa existência digna diante dessa justiça social. Só que a gente, infelizmente, eu estava falando em outra sala ali, em contabilidade, por exemplo, o SUS. Nosso SUS. O nosso SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Só que o que falta nele? Gestão. Mal gerido. Porque, veja, com todos os problemas do SUS nos últimos anos, esse ano ele foi fundamental. Não só esse ano, o ano passado, por causa da pandemia. Foi fundamental. Imagine se fosse bem gerido. Estados Unidos? Não tem. Inglaterra? Não tem. Nós temos essa possibilidade de ter um sistema público de saúde. O problema é essa questão da gestão. Tá? Sim, isso mesmo. É uma coisa até foi falha minha. Porque quando a gente fala público, não é que é de graça. Nós pagamos por isso. Isso mesmo. Isso mesmo. O que o nosso colega que estava comentando, né, é que quando a gente fala ensino público ou saúde pública, não é de graça. Nós pagamos por isso. Né? Quão problema é isso é como ele retorna, que a gente até falou na aula passada sobre isso. Vocês pagam por uma educação pública, estão, né, numa instituição privada. Logicamente, com ótimos professores, né, que desenvolvendo o trabalho, mas vocês estão, né, dentro de uma instituição, de uma empresa, na verdade, né, do ramo da educação. Beleza? Vamos lá? E dentro dessas estruturas de mercado, por que tem essas estruturas de mercado, lá de concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, tem outros, mas aqui para o nosso caso, aqui, eu trouxe só esses três, porque senão, o nosso foco é mercado, sociedade e empresas. São oligopólio, monopólio e concorrência perfeita. Vamos lá. Entender o mercado.
Pessoal, eu estou falando em mercado. O que vocês entendem por mercado? Não. O que vocês entendem por mercado? Uma empresa que tem algum produto para ofertar. Isso, uma empresa que tem algum produto para ofertar. Mas, por exemplo, mas também tem um mercado específico. Por exemplo, vocês irão prestar serviços em que área? Jurídica. O mercado jurídico. Perfeito? Então, nós sabemos que hoje, aqui o Paraná tem o mercado do agronegócio. Só que dentro do agronegócio, por exemplo, nós temos a Colônia Vitória, que é a questão do malte. Tem ali a região de Pitanga, que é o mercado do leite. Tem a região de Prudentópolis, Irati, que é o mercado do fumo, e assim por diante. Então, mercados é quando como bem mencionou a nossa amiga aqui no online, é quando uma empresa, ela produz ou ela presta serviços para os consumidores em um determinado nicho. Por exemplo, você é jurídico. O mercado, o supermercado, Superpão, Dalpozo e tudo mais. O mercado de alimentação. A agrária, o agronegócio. Então, mercado é tudo isso que tem produtores de alguns produtos e serviços em determinadas áreas. Como um contexto onde acontece bens e serviços que servem à sociedade, lembramos sempre disso. Economia, nós servimos à sociedade, às nossas necessidades. Todos os dias precisamos nos alimentar, todos os dias precisamos nos vestir, todos os dias precisamos nos locomover, morar e assim por diante. E sobre a capacidade das empresas de influenciar o preço dos produtos e serviços. Então, veja, isso aqui, quando a gente fala em estruturas de mercado, é o mercado específico daquele nicho, a sociedade, ou seja, nós que somos consumidores, e as empresas. As empresas que vêm oferecer os produtos e serviços. Tá? Então, é a estrutura, a espinha dorsal dentro dessa estrutura de mercado. Bora lá? Então vamos lá. Concorrência perfeita. Quais são as características desse mercado de concorrência perfeita? Como eu falei para vocês, esse mercado aqui é o que é o mais perfeito possível, o que eu falo que o que Deus quer para todo mundo. Né? Tem. Não seja tão má assim, né, que eles dizem, né? Mas tem, né? Mas quais são essas características? Vamos lá. Nesse mercado, os agentes, os atores desse mercado, devem competir pela eficiência em custos, pois não poderão concorrer pela diferenciação de produtos, que permitiria discriminar o preço. Lembra aquele exemplo do meu alface? O meu alface é mais verde do que os outros, eu vou cobrar mais. Mas isso perante vocês como consumidores, muitos não escolhem a cor do alface. É o preço do alface. Então, vai ser o mercado em si é que regula o preço. O que você tem que trabalhar para você ter mais dinheiro? Nos custos. Tenho que diminuir custos. Porque se o alface do vizinho é R$2, do vizinho A, o alface do vizinho B é R$2,10, eu não posso fazer o preço muito alto. Mas daí você pergunta, professor, como que eles ganham dinheiro? Diminui custos. E como se diminui custos? Aí depois a gente vai ver em oferta e demanda. Investir em tecnologia é diminuir custos? Médio a longo prazo. O exemplo da colheitadeira de R$1 milhão. Substitui a mão de obra de 100 pessoas. Mas aí ela colhe melhor, em menos tempo, com menos desperdício. A longo prazo, ele vai dar retorno. É um custo. Mas, professor,
Mas o Estado, ele não garante lá aquela questão da justiça social, vai ter mais empregados. É o Estado, muitas vezes, com o mundo dos negócios. Aí entra aquela música do Titãs, capitalismo selvagem. É o capitalismo, é o corporativismo. Nossa, professor, mas 99 pessoas sendo substituídas por máquinas. Daí o proprietário dessa terra fala, não, eu não vou demitir ninguém. Mas daí o vizinho dele tem uma máquina que está sendo substituída tem empregados que estão sendo substituídos. E ele está ganhando em preço, ele está ganhando em qualidade, ele está ganhando em tempo, ele está ganhando em não ter retrabalho, desperdício. Daí você só por dó, você vai manter essas pessoas? É negócio, infelizmente. Tem os dois lados da moeda nessa questão. Então, quando a gente fala em eficiência em custos, ou seja, é diminuir custos. Quando nós recebemos o talão da luz, por exemplo, em casa, você pensa, meu Deus, tenho que diminuir o banho. No primeiro dia, você que era acostumado a meia hora, fica 5 minutos. Já no segundo dia, você não vai, você vai voltando. Você pensa assim, eu mereço ter um banho bom, né? Estou na faculdade até 10h40, chega aqui, eu vou tomar aquele banho. Tudo aquilo que você pensou, você não está sendo eficiente. Daí lá no final, daí no outro mês, você recebe a conta de luz, chora. É igual quando você recebe saco que você corta cebola. Chora. Ou recebe teu salário, né? Eu precisava ganhar mais. O salário da gente é saco de cebola. Né? Quando você vê na conta, ou aquela gota, né? Aquela gota de água que cai numa chapa quente de fogão a lenha. Parece que o nosso salário vai... É assim que acontece. Logicamente, isso não acontece para vocês. Né? E essas coisas que eu estou falando é justamente mérito meu, né? Quando é lá em casa. Para você produzir o alface, é a mesma tecnologia, as instalações e os custos também, né, têm essas peculiaridades. Trava a língua também. Uma sexta-feira, 10 horas da noite, né? A gente já... Não. De qualidade, não. Nesse caso aí, não. Né? Nesse caso ainda não. Por quê? Porque, por exemplo, o que difere é quantidade. Vamos lá. A quantidade que eu vou produzir alface, que eu vou produzir a minha soja, que eu vou produzir as minhas teses tributárias, por exemplo, quando me formar, que eu vou estar com os meus clientes, é na quantidade. Porque, muitas vezes... Por exemplo, o trabalho de vocês é meio tabelado. Né? Nós temos código de ética dentro da OAB, como tem o contador, como tem, né? Então eu não posso dar aquele salto, né? Na teoria, mas também, mas a gente sabe que na prática, né, tem. Então, diante disso, eu tenho que trabalhar em quantidade. Tem que ter minha pampinha lá pegando o alface vindo aqui para o almoço, em quantidade, todos os dias, fazendo as mesmas coisas. Número grande de empresas produtoras e de compradores, ou seja, ninguém vai chegar com uma arma. Fernando, pare de plantar alface. Né? É difícil. Pode ser que tenha, né? Em algumas coisas pontuais. Mas vai chegar assim, Fernando, né? Pare de plantar alface. Ou seja, não há barreiras de entrada. Eu posso plantar alface. Como a minha amiga aqui pode chegar aqui do lado e plantar alface também. É um mercado transparente. Eu sei como planta alface. É diferente, por exemplo, aqui do monopólio. Eu não sei como é feito. Não sei como é feito os contratos. Por exemplo, a gente falou da Pérola do Oeste. Não sei como são feitos os contratos. Né? É um mercado onde não é tão transparente assim. Né? Eu não tenho, né, nessas condições aqui, eu não tenho essa questão de eu fazer o preço, né, ou a quantidade, agora que nem o monopolista já tem. Opa, eu
eu vou aumentar o preço do produto ou serviço e ainda vou diminuir a quantidade. Se você precisa, não tem o que se fazer. É a mesma coisa da Copel. Quando você recebe, assim, você pensa, dá vontade de você deixar e voltar para os lampião da vida. Mas você não vai fazer isso. Porque você precisa. E você paga. Mesma coisa se você pensa assim, se você trabalha de transporte ou com carro. Ah, vou ter que abastecer de novo ao preço de 6 pila. Mas se você precisa, não tem o que você fazer. Tem que pagar o preço que está. Semelhança nos produtos vendidos, isso aqui tudo eu vou passar para vocês, tá? Até, na verdade, está lá no Class 1 de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. Semelhança dos produtos vendidos. Posso sair e entrar a hora que eu quiser, como eu falei para vocês. Não há barreiras de entrada. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. A padronização, então tem a padronização dos produtos, né? E exemplos, aqui eu coloquei os hortifrutigranjeiros, mas pode ser a prestação de serviços de algumas classes, pode ser as commodities. Então a gente tem, né, esse mercado de concorrência perfeita. O que se destaca? A quantidade. A quantidade. Porque nós sabemos, por exemplo, aqui na nossa região tem produtores rurais de soja que é milhões de toneladas. Agora tem uns que são 1.000 toneladas. Né? É essa a diferenciação. O produto é o mesmo. O valor de mercado é o mesmo. O que um diferencia o outro? O custo, muitas vezes, de produção e a quantidade. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. Professor, Monopólio. Fala. Pode falar, meu querido. uma pergunta. Igual o professor tocou aí na soja. Colhe-se milhões e milhões de toneladas e joga no navio e exporta. E se transformasse em indústrias de transformação, não gerariam mais empregos? Não melhoraria, de repente, até mais? Perfeito. Melhoraria até mais boa o valor de mercado, até do próprio produtor, né? Isso mesmo, né? Como é seu nome? É Jair. O Jair está comentando aqui, por exemplo, eu falei sobre milhões de toneladas de soja que põe num navio e vai para fora. Por que nós não fazemos, né, uma indústria de transformação e fique por aqui mesmo? Porque, veja, nós exportamos a nossa soja, vai para a China e ela volta transformada e nós pagamos mais por causa disso, muitas vezes. Por que nós não fazemos aqui? Aí entra um outro aspecto, Jair, que é a questão de desenvolvimento econômico. Até nós vimos na aula passada. A questão que entra o meio política. Por quê? Porque a partir do momento que temos uma indústria de beneficiamento aqui mesmo, isso gera emprego, né? bem visto para você, isso gera desenvolvimento econômico, mas isso, politicamente falando, para muitos ainda é um mau resultado. Por quê? Porque a partir do momento que desenvolve uma região, as pessoas elas estão sendo mais bem educadas, elas consomem melhor, elas têm uma renda maior. E o que muitos dos nossos políticos não querem? Que essas pessoas estejam informadas, estejam educadas, infelizmente, em muitos casos. Por exemplo, aqui em Guarapuava, muitas vezes a gente ouve falar: nossa, a Ambev deixou de vir aqui e foi para Ponta Grossa. Né? A Ambev deixou de vir aqui e foi para o Nordeste. Por quê? Porque às vezes os subsídios ou as práticas governamentais políticas, elas tiram essa possibilidade. Na aula passada nós falamos sobre madeiras. Aqui em Guarapuava, né, nós temos um nicho de mercado madeiras. Por que não temos um polo? Tem Arapongas e Bento Gonçalves. As nossas madeiras vão para lá e volta aqui os móveis e nós pagamos. Mas é porque daí envolve todas essas questões políticas muitas vezes. Mas, Joel, você está certo. Se tivesse, né, uma indústria de beneficiamento, uma indústria de transformação, seria ideal. Mas aí ele embate nessas questões de barreiras políticas e comércio mesmo. Porque hoje, com o preço do dólar, por exemplo, a gente vai ver no segundo bimestre macroeconomia. O dólar alto é bom para quem? Quem exporta. Então, hoje é melhor eu produzir soja e mandar para fora
do que manter aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil ele está desvalorizado com relação ao dólar, o nosso real. Então é mais fácil, eu pensando como empresário, como produtor, eu plantar aqui e mandar para fora. Eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu manter aqui no Brasil ou aqui mesmo em Guarapuava. E até mesmo por causa do quê? Isso. De uma região, né? Então, Jair, tem muitas coisas ali que, infelizmente, meio que travam esse desenvolvimento. Mas foi muito bem mencionado. Obrigado. Obrigado. Não sei se eu respondi. Sim, isso mesmo. Então, beleza. 22h10. Mais um pouquinho a gente já... Monopólio. Então, se concorrência perfeita é o mercado onde Deus quer para todo mundo, né? Todo mundo ganha a mesma coisa, né? Monopólio, né, é o regime oposto à concorrência perfeita. Existe apenas uma empresa no mercado. Não existem produtos substitutos. Como eu falei, não tem a energia A ou B, a energia mais barata da Copel. Não tem a água mais barata da Sanepar. Né? Não tem a gasolina mais barata da Petrobras. Não tem a venda de passagem da Pérola do Oeste mais barata. Né? Não tem produtos substitutos. Ou seja, se você precisa da Pérola do Oeste, se você precisa de gasolina, se você precisa de energia elétrica, você tem que ir para a Copel, você tem que ir para a Sanepar. Existem barreiras de entrada, então não é nós que vamos montar uma Copel para ser concorrente da Copel, né? Uma empresa. Vamos lá, direito, primeiro período, vamos montar, né, uma empresa para combater a Copel. Praticamente não existe essa possibilidade. Não há concorrência, como eu falei, não existe produto substituto e o vendedor determina o preço. Ou seja, cara, você não gostou do preço da Copel? Tchau. Né? Vai-te embora. Pegue lá o lampiãozinho. Você não gostou da Sanepar? Mas você não tem um poço artesiano? Também. Não tem o que você fazer. O preço é ele que determina. Vamos fazer uma passeata, né? Vamos parar. Você pode até conseguir alguma redução, mas não totalmente. Os consumidores se submetem às condições impostas. O mercado monopolista controla a quantidade produzida e o preço. Os monopólios raramente se utilizam do marketing. Por quê? Porque se eu preciso de energia elétrica, não vai ser o marketing, não precisa gastar. Né? Investir em marketing. Surgem porque certos recursos são propriedade de uma única empresa, por exemplo, o governo, né? O governo concede a determinada empresa a exclusividade na produção de certo bem e serviço. Ou seja, aqui na região, o que o governo do estado concedeu? Qual que é a empresa que está de concessão aqui em Guarapuava, aqui na região que tem o monopólio das estradas? Das estradas. Tem a Eco, mas aqui é Caminhos do Paraná. Caminhos do Paraná. Isso. Então é um monopólio. Eu não quero passar por ali. Então você vai ter que ir em desvio. Não tem o que fazer. Vou chegar lá, vou dizer, estou com o cartão de débito. Não tem que pagar. Volta lá, pegar, saque, coloca. Senão você não passa. E se você furar, você vai ser preso lá na Polícia Federal. Não é assim? Vai ser multado, muitas vezes. Então nós, surgem desses recursos muitas vezes. Lógico. E até esse ano está finalizando o contrato de 30 anos, né, das concessionárias. Então pode ser que haja, né, uma readequação nesses tais contratos. A dimensão reduzida do mercado, a existência de patentes. Aqui eu não vou me aprofundar muito. Terminar do 22h13. Beleza. Concessão de uma patente, medicamentos. Controle estatal, como eu falei. Correios, um pouco antigamente era um monopólio, mas agora até com a questão até das transportadoras, né? Elas conseguem, hoje os Correios, na verdade, servem muitas vezes para pagar conta aqui, pelo menos aqui em Guarapuava, né?
Porque aquela cartinha que a gente esperava da avó, né? Que nos mandava, você esperava, o cara, os correios não tem mais. Hoje ela manda WhatsApp, né? Manda vídeo, perguntando se está chovendo, né? Então, imagina aquela piadinha, né? Está chovendo aí? Tudo mais. E lógico, um exemplo de monopólio é a Petrobras. E outros, né? Copel, como eu bem mencionei. Pode falar, meu querido. Várias empresas com nomes diferentes do mesmo dono. O dono do posto de gasolina, né? Tem a água. Sim. Uhum. Ele entra nesse sentido, tem umas outras situações, até vai ser até tema aí para vocês futuramente, tem uma sala de holdings dentro dos mercados da economia, que são, assim, um empresário que compra diversas empresas, um grupo que compra diversas empresas. Isso não é cartel, porque isso são empresas diferenciadas, mas ele detém a Unilever. A Unilever é um grupo só que tem determinadas várias marcas, atende várias assim. Isso, contratualmente falando, dentro da economia, isso pode. Por mais que a gente sabe que o dinheiro vai só para um lugar. Por mais que... Então, são questões, muitas vezes, que a gente sabe que na prática é uma coisa, né? Na teoria é outra. Meus queridos, finalizei os monopólios. Eu ia para o oligopólio, mas eu estou vendo a carinha de vocês, né? Parece que vocês estão cansados, né? Então, eu estou vendo ali, ó, balançando a perninha, né? Brincadeira. Né? Mas, assim, eu acho que hoje, por hoje, está de bom tamanho. Se tem alguma dúvida, aqui vocês. Pessoal em casa. Opa, é aqui. Aqui está fechado a câmera. Tem alguma coisa? Tem alguma dúvida? Para mim, estou tranquilo, professor. Não, professor, tudo certo. Beleza. Só espera um pouquinho, deixa eu só tirar um print de quem está aí online. Um pouquinho, meus queridos. Pela motivação, nossa senhora, é uma sexta-feira, nós não estamos bem motivados, não, mas tá tudo bem. Obrigado. Ai. Então está aqui a Jaqueline, o Jair, o Pedro, a Isabelle, Giovana, Valéria, Vilma, Andressa, Mariana e Alexander. Eu não vou pedir para vocês abrirem a câmera, né? Porque vocês estão embaixo da coberta. Mas só assim já está bom, está aparecendo o nome de vocês. Então, beleza? Deixa eu só colocar aqui no Paint a chamada. E hoje vai ser uma videochamada. Pessoal de casa, obrigado. Deixa eu pegar o nome aqui do povo aqui, senão eles já me matam aqui presencial. Tchau pra vocês. Valeu, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Eu até abri o sistema ali, aí demora demais. Deixa eu pegar o nome de vocês. Colocar tudo em ordem, colocar as pautas. Ai, meu Deus. Vocês acham que a vida é fácil, professor? Vou dar aula é bom. O problema é essas coisas. Professor. Plantezinho, fazer prova. Eu também falo assim, tira uma folha de papel, fazer uma prova já. Não dá. Lembra? Professor. Professor. Seja bem-vindo.
Marcelo? Não. Professor, É só eu que é só eu que tá aí. Tá aí, tá? Só tem uma, né, velho? Gabriele, Gabriele. Eu. Pô, muito obrigado. Tá sendo você, né, louco? Obrigado, gente. Bom final de semana. Semana que professor, vem estaremos por aqui. professor. Oi, professor. Professor, O problema, assim, não é porque, na verdade, você tem outros fabricantes, né? Só se você queira adquirir o produto Apple. Agora, o problema é se a Apple tivesse, o produto Apple tivesse o produto da Samsung, tivesse, se só ele tivesse esse produto aí, sim. Por exemplo, assim, ano passado, as empresas celulares, a TIM queria comprar a Oi ou a Oi queria comprar a TIM, por exemplo. O CAD, que é uma das coisas que depois a gente vai ver, não autorizou. Por quê? Porque os consumidores, essas duas empresas, quando se formam, iam ficar com mais de 90% do mercado. Aí eles cortaram. Ali não podia daí. Mas essa questão da Apple, não porque assim, é você que quer você que quer não, né? É você que deseja os produtos da Apple. Mas tem a Samsung, tem a LG, tem outras. Aí é questão mesmo comercial. Né? Não, daí não considerar. Beleza, Pedro? Quantas aulas que eu perdi, eu consigo ter acesso a todas pelo Tem. Você teve acesso pelo Class? Sim. Pode entrar lá. Todo o material, né? Todo o material está lá desde a primeira aula, apresentação, plano de ensino, tudo. Atividade a gente não fez, a gente vai fazer essa assim. Tchau, boa noite. A gente vai fazer essa, então pode ficar tranquilo com relação a isso. Está tudo lá. Tem as aulas gravadas, eu gravo todas as aulas, está lá também. Qualquer dúvida também pode estar no grupo do WhatsApp. Tá? Então pode. Beleza. Obrigado. Até mais. Falou, até mais.